O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, reverteu e liberou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para disputar as eleições de 2022. A mudança acontece após liminar concedida pelo juiz Carlos Augusto Pires Brandão, ontem, que suspendeu os efeitos de uma resolução da Casa Legislativa, número 18 de 2016, que determinava a inegibilidade de Cunha e proibição de ocupar cargos federais. Embora com efeito imediato, a determinação é provisória e caberá ao tribunal avaliar o pedido de defesa, abre aspas. O perigo de dano concorre, pois, em favor do agravante, ante a impossibilidade atual de participar do pleito eleitoral que se avizinha, decidiu o juiz. Eduardo Cunha foi condenado por crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele teve seu mandato cassado em setembro de 2016 após ser acusado de quebra de decoro parlamentar. Na época, o deputado federal esteve na CPI da Petrobras para falar sobre suspeitas de envolvimento nos crimes investigados pela Lava Jato, onde negou ter qualquer tipo de conta no exterior. Meses depois, no entanto, o Ministério Público da Suíça enviou ao Brasil provas de que Eduardo Cunha tinha contas no país, o que levou ao processo de cassação por quebra de decoro, que teve como relator o deputado Marcos Rogério. E eu vou começar agora com o francês. O Eduardo Cunha, que é economista e radialista, que tinha grande liderança sobre seus pares, né? E quem tem a liderança da Câmara tem muito poder nesse país. E cometeu o crime, né, de tocar o processo que levou à cassação da presidente Dilma. Isso não ia ficar de graça, não. Então o pessoal se mobilizou, arrumou, descobriu qual era o rabo de palha dele, né? Qual era a falha dele, e deu no que deu e acabou na prisão. Mas agora, como já estão outros ex-condenados, como Lula, Dilma, Collor, também presidentes, se quiser presidente da Câmara, né? Foram liberados, por que não liberar ele também, né? Não se pode ter dois pesos, duas medidas. E assim caminha o Brasil, né? Que está aí para disputar eleição novamente. Vou passar agora para o Lanza. Olha, não sou adepto de Eduardo Cunha, muito pelo contrário. Eu acho que Eduardo Cunha deveria estar amargurando a prisão pelos crimes cometidos. Lembrando que Eduardo Cunha teve as suas provas anuladas devido ao julgamento do STF, que entendeu que a 13ª Vara Civil de Curitiba, 13ª Vara Federal de Curitiba, perdão, não era competente para julgo do caso da Operação Lava Jato. Erro de CEP. Exatamente. E eu digo a vocês também, porém, só que tem um porém nessa história. A cassação do Eduardo Cunha foi feita de uma maneira totalmente ilegal dentro do Congresso Nacional. Lembrando que o Eduardo Cunha, ele sequer teve a oportunidade de poder responder dentro do processo administrativo na Câmara Federal que cassou seu mandato. Ele não teve o direito de resposta dentro do processo. Ele teve a cassação feita a toque de caixa, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal e com possível interesse de interromper o mandato dele dentro da casa. Então eu vejo que essa cassação do Cunha foi feita por intermédios ilegais. Deveria sim ser feito o pedido de votação, porém com direito de fala a Eduardo Cunha, que é assim que é os processos em todo o país. E com isso, o Eduardo Cunha volta a ter seus direitos políticos e eu acredito até que ele não vença as eleições agora de 2022, caso saia candidato, se a população do Rio tiver cérebro e lembrar do passado de Eduardo Cunha. Itamar. Vitor, aí vamos pegar uma questão de hierarquia, né? Se o capo foi liberado para concorrer, até por uma questão de isonomia, né? E o Cunha tem todo o direito de concorrer. Porque se todas as acusações contra o Cunha forem verdadeiras, vamos partir do princípio que são verdadeiras. Comparando ele com Lula, ele não passa de um trombadinha. Porque se o grande chefe pode concorrer, por que ele não? Então, eu acho que a justiça está sendo coerente dentro da incoerência, né? Então, é importante que as pessoas tenham uma certa lógica, e a justiça está sendo lógica ao perdoar ele também, né? Eu até englobaria aí outros, se quiserem se candidatar, tipo
Marcola, Fernandinho Beiramar, porque me parece que estão todos no mesmo patamar, né? Apenas praticaram crimes distintos. É isso, Vitor. Passar para a Bárbara. Tem certas coisas, né, que a gente é obrigado a fazer por ser direito dele mesmo. Realmente, ele foi preso em 2016, acho que prisão preventiva, né, se não me engano, Ele de uma foi maneira... condenado, chegou a ser condenado. Mas ele foi preso preventivamente antes, Isso, sim. ele foi preso antes do processo na Câmara dos Deputados correr, inclusive. Exatamente. Então, por isso que ele não teve o direito de responder ao processo em liberdade. Para evitar Exatamente. que ele apagasse provas e pressionasse o pessoal. Exatamente. Porém, ele, pela lei, tem o direito de... É a Bárbara, responder o processo. gente, vamos respeitar. Mas pelo jeito tá virando um padrão, né? Esse tipo de processo. Pelo jeito não, tá virando, né? Na verdade sempre foi, talvez a gente só esteja observando um pouco mais. Não tenho o menor apreço pelo Eduardo Cunha, quero mais que ele não seja elegível, quero mais assim, pessoalmente. Mas eu acho que a gente tem que ser justo, embora ele tenha sido condenado aí por crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, e apontado que ele tenha movimentado cerca de 80 milhões, o que é muito absurdo, realmente. Esse processo tem que ser feito da maneira justa, como a justiça mesmo aponta. Então, que esse processo seja, não sei se ele consegue ser reaberto depois, o Lanza vai saber falar melhor que eu. O processo foi anulado. Anulado e consegue começar um novo de depois sobre esses casos, ou Não, simplesmente Não, excluiu? gente, não. Bom, então é isso que acontece e a gente vai ter que aceitar a elegibilidade dele. Queria, não queria. Espero também que as pessoas, como eu sempre falo aqui, sempre defendo, tenham acesso à informação e pesquisem para não eleger esse tipo de candidato. Só para deixar registrado, não anulou. O que aconteceu é que ele conseguiu uma liminar. Conseguiu uma liminar totalmente diferente. Ele conseguiu uma liminar e agora ele vai. Isso, e ele vai daí para. Ele conseguiu essa liminar e vai ser julgado em tribunal superior para poder daí beleza. ver, entendeu? É isso que aconteceu, tá? Tem mais um julgamento, então. Então ainda tem chance aí dele pagar, né? Pelos crimes que ele cometeu, que ele... Não dá pra falar... Bom, ele cometeu, né? Essa é a verdade. Gente, você que falou, você que falou. Gente, e o Lula, não? Ok. Não, gente, vamos lá que eu preciso... Já deu. Vou passar pro Celestino agora. Então, o Cunha, perto do Lula, é um delinquente, né? É um aprendiz. Ele tinha os 3 elementos necessários para fazer o impeachment da Dilma, né? Que era a acusação, o povo na rua e o Congresso. Então, ele o fez, né? Fez muito bem feito. Foi referendado pelo STF, mas o ministro presidente do STF na época, o Lewandowski, que foi nomeado pela mãe, né, por intermédio do Lula, e deu a condição da Dilma disputar as eleições, né? Tanto é que disputou o Senado por Minas Gerais, mas levou pau como deveria ter levado. Então, o Cunha, né, com certeza também não vai se eleger no Rio de Janeiro, mas ele cumpriu seu papel e entrou para a história, né, como o presidente da Câmara que caçou a primeira presidente do Brasil. Na lei, né? Na lei, com o povo na rua, com a justiça pedindo. Então não teve golpe, não teve nada, e o Cunha entrou para a história. Ângelo Rigon, para encerrar. Num país em que os poderes, instituições, como o Exército, hoje à tarde admitiu ter liberado o porte e o uso de fuzil para um narcotraficante, ora, 2021, governo Jair Bolsonaro, você vai esperar que a justiça seja 100%, não seja seletiva? Não, infelizmente, esse é o retrato do país. E teria, na verdade, que ser redescoberto e começar do zero. O que mais tem aqui? Desigualdade. A começar da renda que o brasileiro recebe até o tratamento que algumas classes, como os políticos, fazem para si. A justiça apenas faz parte desse emaranhado de instituições e poderes e não pensam no contribuinte. Este, sim, ou a pessoa mais pobre, quem está atrás de condições, atrás de emprego, que hoje não tem, é que acaba pagando todo o pato. E os políticos continuam a sua festa. Bom, pessoal, alguém tem mais uma consideração? Vou dar 30 segundinhos. O Rigon falou de emprego aí do Eduardo Cunha, não entendi muito bem direito, mas os índices não
não colaboram com a sua narrativa, Rigon. Né? O Brasil está numa crescente, graças a Deus, o Brasil, né? Os empreendedores, o pessoal está animado, está empreendendo, está abrindo negócios, então a carga, né, de empregos tem aí. Maringá é o saldo positivo, segundo, acho que é a segunda no Paraná, a gente falou a respeito disso ontem. Então, assim, falar que o pessoal não está tendo emprego é uma falácia, uma narrativa que não cabe mais. Só deixa eu passar para onde você vai ter aí uns 30 segundinhos, a Bárbara, mais 30 daí a gente encerra o batente, que eu tô cansado já também. Ok, eu não fiz nenhuma ligação uma com outra, não fiz nenhum tipo de ligação, né? Mas você continua, beleza, aí com a Voz do Brasil, tranquilo. Vai lá, Bárbara. Só queria demonstrar aqui o meu... Assim, a minha surpresa de ouvir certas coisas, não sei nem como eu fico surpresa mais, mas o meu choque de ouvir certas coisas e certas defesas aqui, como, por exemplo, gente, colocar o Eduardo Cunha como entrou pra história. Vargas também entrou pra história, né? Saiu da vida pra entrar pra história e fez aí uma ditadura. O Eduardo Cunha entrou pra história, agora não é por isso que não foi golpe, muito pelo contrário, aí temos outras provas disso. Agora, defender Eduardo Cunha, falar... Fica difícil, né? O Getúlio Vargas entrou para a história como o pai dos pobres. E como um ditador no segundo mandato dele. No primeiro mandato. E o Eduardo Cunha entrou para a história como impeachment da Dilma. Simples assim. Que segundo a sua ideia não foi golpe, é isso. Tipo assim, então, a gente tem que saber diferenciar, a opinião na maioria de dado. Das pessoas, e quando a gente fala de opinião, a gente tem que deixar claro que é opinião. É isso que eu acho. Quando a gente vai falar de dado, é dado. Falar, por exemplo, o Brasil está numa crescente. Sim, porque estava no fundo do poço, porque tá 33 milhões de fome, voltamos para o mapa da fome, tem 33, teve uma pandemia também. Aí é muito fácil você subir debaixo do fundo do poço. Muito fácil. Aqui, sou eu. Vou falar pra vocês que não vai ter golpe, eu vou encerrar esse jornal e vou descansar, porque eu mereço. Merece. Eu mereço. Não vai ter golpe, fique registrado.